eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu vou dar a minha opinião sobre os 12 melhores filmes do ano. Para quem ainda não sabe, o canal Romeu e Julieta é um canal literário do site Cine Eterno, no qual eu sou editor-chefe. E é um site sobre cinema, mas também agrega literatura. A gente começou a agregar literatura já tem um ano com a criação do nosso canal, que a gente está comemorando agora. Então, nada melhor do que listar então, os 12 filmes que eu assisti então, nesse ano de 2014. Para fazer essa lista, eu adotei como regra apenas os filmes que estrearam em circuito comercial no ano de 2014. Então, esses filmes de fora, alguns filmes, infelizmente, que vão estrear apenas em 2015, vão ficar para a lista do ano que vem. Assim como alguns filmes que geralmente saem nas listas estrangeiras do ano passado e entraram nessa lista de agora. No 12º lugar, então, Amantes Eternos, do diretor americano Jim Jarmusch. É o primeiro filme que eu vejo dele. É um filme que me pegou pelo clima que é construído com a narrativa. Tudo remonta a esse ambiente meio parado, apesar de eterno, desses vampiros extremamente bem criados. Eu acho que é uma das melhores concepções de vampiro que eu já vi no cinema. São vampiros que, como a gente sabe, são esses seres eternos, mas então o modo como eles lidam com o tempo e essa melancolia que traz esse ambiente eterno no qual eles vivem é muito bem retratado no filme. O elenco do filme está maravilhoso, a Tilda Swinton consegue dar a dramaticidade e o peso certo na sua atuação. Além disso, o Tom Hiddleston me surpreendeu com a atuação dele, uma atuação esperta e pontual. O elenco num todo está muito bem. E o climão também, seja pela trilha sonora, pela fotografia escura e pelo ambiente construído pelo diretor, me pegou de cheio. É um filme muito legal e vale a pena. Em 11º lugar eu coloco Garota Exemplar, do David Fincher. Foi um filme que eu tive primeiro contato com o livro. Já até inclusive tem resenha no canal, vou deixar o link na descrição. E é um filme que conseguiu atribuir e pegar todas as características legais do livro, até porque a roteirista, a Gillian Flynn, é a mesma autora do livro, então ela conseguiu adaptar muito bem as histórias, tirar o que ficaria não interessante no filme, mudar o que era necessário, e até porque eu não posso questionar porque ela é a dona da história, e ela fez uma conversão muito legal do livro para as telas. O elenco brilha na medida certa, entretanto o foco recai todo sobre a Rosamund Pike, que interpreta a Amy, e ela brilha no papel. É um papel bem sagaz e que toda a história do personagem já gera um foco sobre ela, e com a interpretação legal da atriz, isso acaba tornando mais esse burburinho em torno dela, e com certeza ela também vai ganhar uma indicação no Oscar de melhor atriz desse ano. A fotografia, a trilha sonora, aliada, a excelente direção do David Fincher ressaltam aos olhos, e eu gosto bastante da história. E o filme ele consegue ser comercial ao mesmo tempo que ele consegue ter umas nuances assim, umas nuances diferentes que eu gosto bastante. Em 10º lugar eu coloco No Limite do Amanhã, do diretor Doug Liman. Pra mim é o blockbuster desse ano. Filme então que remete muito a videogames, aos checkpoints. Quando você morre, você volta lá do começo de novo. Então a edição, aliás, desse filme fez um trabalho bastante legal. O filme ele tem essa premissa interessante, ele é construído de forma interessante. A edição e o roteiro eles fazem umas escolhas para a coisa não ficar tão repetitiva e cansativa. Eles analisam a história por outros pontos de vista e isso me encheu os olhos. O Tom Cruise fez uma escolha excelente, mas quem brilha mesmo é a Emily Blunt como guerreira. Ela ressalta aos olhos e ela se encaixa perfeitamente no papel. Como blockbuster, os efeitos especiais estão excelentes, a trilha sonora também ajuda a aumentar o clima da ação do filme. É com certeza um blockbuster para se ver com os amigos e se divertir bastante. Em 9º lugar, um filme que me surpreendeu bastante, que é de um diretor sul-coreano, Jong Hoon-bom, eu não sei se assim pronuncia o nome dele, que é O Expresso do Amanhã. É um filme com uma premissa extremamente interessante nesse mundo pós-apocalíptico, todo congelado. Toda a população que sobreviveu, ela vai viver nesse trem que roda o mundo todo e esse é um novo mundo deles, esse trem. E o trem é dividido pelas classes, então a gente tem as classes dos trabalhadores que ficam mais no fundo do trem e vai subindo, melhorando as classes até o maquinista, que é o que controla todo esse mundo, digamos, o Deus. E toda essa conceituação do filme, o elenco está maravilhoso, a direção de arte, a fotografia, a trilha sonora, ela consegue dar o clima necessário. Conforme a gente vai caminhando de acordo com o trem, esse clima vai mudando e isso tudo é fantástico.
A Tilda Swinton, mais uma vez, é uma atriz que eu amo e ela tá maravilhosa no papel. Ela consegue dar umas nuances extremamente interessantes para a personagem. Ela incorpora elementos de alguns ditadores e ficam bem legais na sua interpretação. A atmosfera do filme é ótima, entretanto, eu tenho apenas alguns probleminhas com a finalização do filme, mas são probleminhas pessoais. Entretanto, é um filme que é ótimo para discutir com os amigos. Eu vi que a minha namorada ela também adora o filme. É ótimo para você levar isso para rodas de discussão e trazer isso para o nosso dia a dia e fazer algumas discussões, alguns debates sobre. Em oitavo lugar fica então um grande vencedor do Oscar do ano passado, que é 12 Anos de Escravidão. E é um filme que me tocou de uma maneira bastante peculiar. É um filme forte e é um filme que incomoda. Um filme que consegue tocar na ferida e principalmente na sua ferida, aquela que às vezes você nem achou que existia. E ele te deixa bastante incomodado. Ele trabalha com o silêncio de uma maneira bastante perturbadora. E na cena, digamos, mais torturante do filme, que é a cena que a Lupita Nyong'o, brilhante, apanha de umas chicotadas e te deixa martirizado da mesma forma que ela. Então a gente vai acompanhar a história então desse escravo liberto, que vai passar novamente por 12 anos prisioneiro, escravizado, e depois, quando solto, ele escreve um livro. E assim como o livro causa esse incômodo, e causou esse incômodo na época, o filme tem esse mesmo papel. Então eu acho uma correlação bastante interessante. O Steve McQueen ele gosta de trabalhar isso em seus filmes. Shane mesmo já trazia esse mesmo incômodo quando eu vi o filme. E agora, algo bem mais acentuado em 12 Anos de Escravidão. Em sétimo lugar, a gente tem O Lobo Atrás da Porta, do diretor Fernando Coimbra. E é um excelente filme nacional, que vem então para combater todos aqueles que falam que cinema nacional não presta. E eles falam justamente isso porque eles não assistem filmes nacionais, ou senão eles assistem um filme ou outro filme comercial, e com isso querem generalizar e julgar todos os filmes que são feitos no nosso país. E isso é uma generalização bastante banal. O filme ele consegue trabalhar muito bem com essas dualidades, e a Leandra Leal ela incorpora essas dualidades do personagem. Então você sempre fica meio em dúvida com a atuação dela, meio em dúvida com o que ela quer passar, se você acredita nela, se você não acredita. E ela tem uma atuação excelente, uma das melhores atuações de uma personagem feminina desse ano. Todo o elenco está excelente, o Juliano Casaré também está ótimo, o diretor ele consegue controlar tudo e dar uma nuance bastante interessante para o filme. O filme é bem polêmico, tem uma cena final bastante angustiante, e é um excelente drama brasileiro e vale muito a pena conferir. Em sexto lugar vem um filme de um diretor que eu adoro, que é o Wes Anderson, com O Grande Hotel Budapeste. É um filme lindo, tanto visualmente e muito bem controlado, um enredo muito bem construído. E na minha opinião, esse é o filme que ele mais consegue equilibrar o lado estético com o lado narrativo. Para quem não sabe, o diretor ele tem características bastante específicas. A paleta de cores é bastante saturada, é tudo simétrico, tudo ali totalmente controlado as posições das peças no filme. Ele tem umas movimentações de câmeras bastante interessantes. E tudo isso, aliado ao seu enredo totalmente peculiar, cria essas obras de arte singulares. Nesse caso, onde a gente tem uma história dentro de uma história, onde a gente vai acompanhar o roubo dessa obra de arte, ali no Grande Hotel Budapeste, onde o Ralph Fiennes então controla esse hotel e ele está num papel primoroso. Ele consegue dar verossimilhança e se entrega muito ao personagem, isso é bastante legal. De novo, a Tilda Swinton está ali trabalhando como diretora, ela sempre está lá e sempre interpreta papéis bastante interessantes, como o papel da agente social no Moonrise Kingdom de alguns anos atrás. E eu fico muito feliz por o filme ter crescido nos últimos meses, e eu espero que o Wes Anderson consiga algumas indicações no Oscar, e quem sabe levar finalmente algum Oscar para casa. Em quinto lugar, a gente tem outra grande obra de arte, que é Vidas ao Vento, do Hayao Miyazaki. É um filme extremamente lindo, e é um filme triste, não só em si pelo filme, mas por ser também a última obra dirigida pelo Hayao Miyazaki. Ele diz que vai se aposentar. E um diretor que tem uma filmografia tão linda quanto a dele, quando você se depara com o último filme tão lindo quanto esse realmente é triste. O filme, então, é uma biografia ficcional do Jiro Horikoshi, que é um japonês designer de avião, e esses aviões vão ser, infelizmente, utilizados na Grande Guerra Mundial. O interessante é que o Miyazaki ele consegue colocar um tom fantástico na biografia do Jiro. E isso é bastante legal porque faz uma conexão bem direta com a filmografia do diretor.
Então, ao contrário do que eu pensava, esse tom fantasioso, ele não tira de nada o clima adulto do filme, não tira a profundidade, faz sim a gente imergir ainda mais na história que é contada pelo Miyazaki. O filme é lindo, a fotografia do filme é maravilhosa, a animação é tão bem construída, a cena do terremoto em si também é muito chocante, muito bem desenhada. É um filme lindo e que merece ser visto com certeza. Na quarta posição a gente tem Alabama Monroe, que é um filme da Bélgica, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro do ano passado. O diretor é o Felix van Groningen e é um filme que me tocou profundamente. A gente vai acompanhar a história desse casal de músicos e a sua trajetória na qual eles perdem a filha. E o filme é lindo, tocante, ele consegue conciliar esse drama familiar com a música de uma forma bastante singela e única, sem que o filme perca o tom. As cenas de música ela complementam, ajudam a criar o drama da história. A cena no teatro é linda, a entrega dos atores é excelente, o elenco está magistral. E é aquele filme que é para se entregar, assim como você percebe que a equipe do filme se entregou para sua construção. E é uma excelente pedida para quem ainda não tinha ouvido falar do filme, anota e assiste. Então agora a gente chega no top 3 e em terceiro lugar a gente tem O Menino e o Mundo, que é uma animação brasileira do Ale Abreu. E é um filme espetacular. Então a gente vai acompanhar também a saga desse menininho, desse garotinho no qual o pai foi embora. E é um filme meio fora de ordem cronológica e a gente vai percebendo isso com o decorrer da projeção. É um filme bem minimalista, mas que sabe construir a história do seu personagem. Deixa de lado, apesar de ser uma animação minimalista, ele consegue trabalhar com temas bastante interessantes. Ele consegue denunciar algumas explorações, além de conseguir tratar um pouco do nosso desenvolvimento, do nosso envelhecimento. Não é um filme infantil, é um filme que consegue tratar da infância, do nosso crescimento, e é um filme que merece muito mais atenção do que tem recebido. A música é um personagem à parte no filme, ela é criada pelo grupo Barbatuques, que eu já ouvia desde o ensino fundamental. Eles criam sons com o corpo, então a música fica linda e ela casa, ela se encaixa muito bem com o tom do filme. O filme é de umas minúcias espetaculares e eu gosto da maneira como ele consegue sair de uma cena micro e ampliando para uma cena macro, mostrando todo o desenvolvimento e a crítica que ele quer tecer sobre aquele assunto que ele está falando. Se você não viu, dê um jeito de ver, porque vale muito a pena. Em segundo lugar, eu coloco ela do Spike Jonze, e a gente vai ver então o relacionamento desse homem com essa mulher fictícia, essa voz do computador interpretada pela Scarlett Johansson, que brilha no papel. Ela consegue dar as nuances certas com a voz dela. E muitos falaram até que ela merecia ter sido indicada pela voz, mas a gente sabe que isso é meio tenso, porque essas premiações ainda são muito rígidas. Mas o Joaquin Phoenix também brilha no papel, e quem diria que ele faria essa retomada da vida dele depois da recaída nas drogas e do abismo que ele se meteu. Ele saiu de lá e só tem feito filmes excelentes. O Mestre, Ela, Era Uma Vez em Nova York. A dinâmica do casal, mesmo que seja uma atuação física e com voz, é fenomenal do filme. O Spike Jonze, ele cria um mundo totalmente novo, que tem características do nosso e é futuro e passado ao mesmo tempo. A direção de arte do filme, os figurinos, eles conseguem dar nuance dos crescimentos dos personagens. A cor do filme é muito bem trabalhada, a trilha sonora é linda. Inclusive tem uma música que é cantada até pela Scarlett Johansson, que é muito linda, ela dá o tom do filme da maneira correta. É uma história de amor diferente, linda, muito bem construída e com certeza é um dos melhores filmes do ano. E em primeiro lugar, e com certeza para mim o melhor filme do ano é Boyhood, da infância e juventude, justamente pelos atributos do filme e pela ligação que ele fez comigo. Para quem não sabe, o filme vai acompanhar então a história, 12 anos da história desse garoto, o desenvolvimento dele. E, na verdade, a equipe de produção também fez o acompanhamento desse garoto durante esses 12 anos, então a gente vê os atores se desenvolvendo e crescendo no decorrer da projeção. Entretanto, esse garoto está ali com seus 20, 21 anos, que é a minha idade hoje, então a ligação ela se dá porque os momentos que esse garoto viveu, a década, o ano, os filmes com que ele teve contato, são bastante parecidos comigo. Isso fez o filme se tornar algo muito especial. A gente vê a trajetória desse garoto com essa mãe divorciada e com a sua irmã, que é basicamente também a minha história de vida. É algo bastante lindo ver simplesmente a vida resumida numa tela.
sem uma história que seja sensacional demais, sem uma história muito atípica, é simplesmente a nossa vida retratada na tela de uma forma brilhante. Isso é muito lindo. A gente tem que parar de achar que a nossa vida, o que nós vivemos é banal, e é sim algo de se admirar, e ver isso transformado em arte é algo muito lindo. Então muita gente vem criticar que o filme não tem enredo, mas se a nossa vida, o que a gente vive, pelo que a gente gasta o nosso tempo, não for algo digno de ser visto, de ser admirado, o que vale a pena então? O Richard Linklater, que é o diretor do filme, que já fez filmes brilhantes como a trilogia de Antes da Meia-Noite, ele consegue trazer a naturalidade então, dos diálogos que ele já tinha nos seus outros filmes para esse filme também, a naturalidade como as coisas se desenvolvem, a naturalidade das cenas. Isso tudo é muito aliado, então, à liberdade que ele dá para os seus atores, à liberdade da cena que ele constrói. Tudo isso para trazer mais isso para a vida real, para aproximar a arte do que a gente vive. E por mais que alguns discordem disso, eu acredito muito nesse potencial, eu acredito muito nesse ponto de vista. Por isso que Boyhood é o melhor filme de 2014, na minha opinião. Então essa é a minha lista dos 12 filmes preferidos do ano. Entretanto, eu vou fazer algumas menções honrosas para alguns filmes que também se destacaram de alguma forma, para filmes que também são bons, mas que infelizmente eu tive que tirá-los de fora da lista quando eu fui escolher então os 12 filmes. E os posters deles vão estar aparecendo aqui do lado enquanto eu falo. Então essa foi a minha lista de filmes que eu gostei do ano passado. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês divergiram, é lógico que vão divergir. É uma lista muito pessoal de filmes que me tocaram, de filmes que eu gostei bastante. Então coloque também nos comentários quais filmes te tocaram, quais filmes você gostou e que você com certeza vai levar para a vida toda. Então se você ainda não está participando e não está sabendo que a gente está comemorando um ano de canal Romeu e Julieta, a gente também está sorteando 20 livros, 4 posters e 12 marcadores. Mas são 20 livros apenas se a gente atingir 1000 inscritos até dia 31 de janeiro. Então nos ajude a atingir essa meta. Se a gente não atingir, são apenas 16 livros, porque não vai ter aquele box da Zahar sorteado. Então é isso. Muito obrigado por nos acompanhar e esperem os próximos vídeos. Até mais.